Hoje eu vou contar para vocês como que eu faço para poder fazer o dinheiro dos meus clientes valerem muito mais por meio do consumo. Vamos lá? Olá, eu sou Lilian Birro e aqui nesse canal eu falo de finanças de um jeito um pouco diferente do que a gente vê por aí. E hoje o tema é consumo. Como que você faz o seu dinheiro valer mais por meio de um bom consumo consciente. Eu sou assessora financeira e mentora também, trabalho tanto com os meus clientes quanto com os meus mentorandos, otimizando a vida financeira deles, e uma parte importante dessa otimização é fazer com que o orçamento dos meus clientes, ou seja, tudo que eles gastam, tenha um valor maior do que o que tem até o momento. Como é que é isso, Lilian? Bom, gente, é o seguinte, a gente tem que diferenciar preço de valor, tá? Então as coisas, elas têm um preço, que é o quanto que você paga por aquela coisa. Mas as coisas têm valores diferentes, principalmente quando a gente considera pessoas diferentes ou situações diferentes. Vocês concordam? Pensa assim, tem gente que dá muito mais valor para um celular do que outras. Tem gente que dá muito mais valor para um carro do que outras. Então a ideia é como é que a gente faz para que as coisas que a gente compra, ou seja, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, para que isso nos dê mais satisfação, mais bem-estar, com que a gente sinta que a gente está ganhando valor com o mesmo dinheiro gasto, tá bom? Então eu tenho 5 passos que eu uso com os meus clientes pra gente poder fazer essa otimização de despesas e essa valorização, tirar esse ouro do nosso dinheiro, tá? O primeiro passo é o controle de despesas. Então eu faço com os meus clientes, pelo menos por 3 meses, um controle muito específico de despesas, tá? E aí nesse controle a gente vai conseguir ver claramente tudo que entra e tudo que sai da conta do meu cliente, e separado principalmente pelo tipo de despesas, pelo comportamento que está por trás daquele gasto, tá bom? Então a gente precisa entender essa realidade, é o primeiro passo para a gente conseguir ter domínio dos nossos gastos. Então nesse momento é o momento onde o cliente percebe que ele gasta muito mais com uma coisa do que ele imaginava, né? Ou quando ele percebe que o gasto dele é muito maior do que ele imaginava, ou coisas que ele dá valor, na verdade ele gasta pouco, coisas que ele não dá valor, ele gasta muito. Então é o momento da gente entender, o diagnóstico, né? Eu falo assim, que são os exames que a gente faz para poder entender a realidade financeira do meu cliente, é esse controle. Eu faço sim um controle minucioso, como eu falei, por pelo menos 3 meses. Depois desse período, quando o cliente já começa a ter uma noção melhor de qual que vai ser o resultado financeiro do comportamento dele, aí a gente não precisa mais fazer esse nível de controle. Porque, afinal de contas, o real controle financeiro, ele acontece na mente, né? Ele acontece antes da compra. O segundo passo é fazer um orçamento anual. Então, todos os meus clientes e mentorandos, a gente faz um orçamento anual para entender quais são todas as despesas e todas as receitas que ele ganha durante o ano. Por que eu gosto de fazer esse orçamento anual? Ponto número 1, porque muitas vezes quando a gente pensa em valores anuais, a gente entende mais o impacto que cada gasto tem no nosso orçamento, tá? Além disso, a gente tem muitas compras que são pontuais, a gente tem despesas e receitas que são pontuais. E às vezes, quando a gente tá ali no mensal, a gente tende a ignorar essas questões. Mas quando a gente coloca no anual, a gente começa a entender o impacto que essas despesas pontuais ou excepcionais tem também no nosso orçamento e que não podem ser desconsideradas. Um outro ponto importante do orçamento anual é que quando eu começo a determinar valores para todas as áreas, para todas as despesas da minha vida, eu começo a conseguir a controlar melhor essas despesas. Eu falo que o que não é orçado não é controlado, ou seja, se eu não tenho uma noção de quanto eu quero gastar com cada aspecto da minha vida, caso surja uma despesa naquele aspecto, eu não vou conseguir saber se ela realmente vale a pena, não vale a pena, se está dentro do que eu gostaria ou não. O terceiro passo é fazer um orçamento pessimista, né? E aqui eu uso esse nome aí, pior dos mundos. É um orçamento pessimista, ou seja, se você vivesse uma dificuldade financeira, como que você iria reduzir as suas despesas? E esse orçamento é muito importante para quê? Para que a gente comece a ter a noção do tanto de conforto e do tanto de benefício que a gente já tem na nossa vida hoje. Então esse é um passo muito importante do ponto de vista de mudança de mentalidade, quando a gente começa a valorizar o consumo que a gente já tem hoje. A gente sempre quer consumir mais, gastar mais, alcançar mais, e não tem problema a gente querer mais. Mas se a gente não consegue sentir gratidão pelo que a gente tem hoje,
muito provavelmente a gente não vai sentir gratidão pelo que a gente vai conseguir depois. Vocês concordam? Me conta aqui nos comentários. O quarto passo, é quarto mesmo, né? O quarto passo é a parte, então, de análise de despesas. Eu pego tanto o orçamento que a gente fez, quanto as despesas que a gente realizou ao longo de 3 meses e eu faço uma análise dessas duas realidades. E nessa análise, então, a gente consegue ver algumas coisas, como, por exemplo, quanto dos gastos da pessoa, tanto do orçado quanto do realizado, são gastos essenciais e qual que é a parte que são gastos não essenciais, gastos de lazer, de estética, gastos que poderiam não ser feitos, né? Ou que dão, assim, mais um benefício de lazer mesmo para a vida da pessoa. Então essa separação de gastos essenciais e gastos não essenciais nos mostra muito sobre como que está o momento da pessoa. Ela tem muitos gastos essenciais e só um pouquinho de gasto não essencial, deve estar apertada, né? Tem pouco gasto essencial e muito gasto não essencial, tem uma gordura boa aí para sobrar. E assim a gente vai conseguir, então, entender um pouco mais a realidade financeira de cada um. A outra análise que eu faço é separação por categoria. Então, entender qual que é o impacto de cada uma das categorias no orçamento da pessoa. Quanto que ela gasta com moradia, com alimentação, com filhos, com lazer, estética, né? Enfim, como que cada uma dessas categorias impacta no orçamento dela. Porque a gente consegue ver, será que as categorias que ela está gastando mais são realmente as categorias para as quais ela dá mais valor? Ou não. O último passo é a análise específica de contas. Então a gente vai pegar as top contas, que são as contas, né, que tem um maior impacto no orçamento da pessoa, e vamos verificar se essas contas com as quais a gente mais gasta são realmente as contas que a gente dá mais valor. E aí, quando a gente começa a pensar numa tentativa de otimização desse orçamento ou de diminuição de gastos, a gente vai ter que olhar para essas contas maiores. Por quê? Porque elas são as que têm um impacto grande no orçamento. Você pensa assim, uma conta que tem um impacto de 30% do seu orçamento. Se você economizar, né, 25% dessa conta, isso já vai ter um impacto grande no seu orçamento final. Agora, se você tem uma conta que tem um impacto de 1%, mesmo que você elimine ela, né, o impacto no seu orçamento final, ele é bem menor. Tá? Então a gente tem que estar atento a essas top contas. E o último passo, então, é determinação da sua meta de poupança. A gente consegue ver quanto que você está poupando atualmente e a gente pensa quanto que você gostaria de poupar. E a partir disso, então, a gente começa a verificar quais contas a gente pode reduzir para poder chegar nessa sua meta de poupança. A minha sugestão para a meta de poupança é que a gente vá num progressivo, ou seja, se hoje você não poupa nada, cria uma meta de poupar 5%. Se você poupa 5%, cria uma meta de poupar 10% e assim por diante, tá? Existe sim um número, né, meio de bolso, que são 30% de poupança, né, da sua renda, mas isso vai variar muito. E aí, para isso, a gente tem outros mecanismos, né, que eu uso tanto na assessoria quanto na mentoria, para poder verificar qual mesmo que deve ser a sua taxa de poupança para os sonhos que você quer realizar na sua vida, tá bom? Me conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, por favor. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui, você também pode deixar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem também tá precisando resolver e otimizar as despesas. E quem quiser aprofundar nesse assunto, aproveite e já vem conhecer a minha mentoria Life Builder, porque nela a gente passa exatamente sobre esses pontos, otimizando a vida financeira e o seu orçamento com a minha ajuda, assim, pertinho, coladinho, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem tiver interesse é só vir que a gente faz uma reunião, eu te apresento tudo, te conto como é que é e você vem participar da mentoria comigo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!